Pronto, iniciar aqui a gravação. Hoje nós vamos iniciar a parte de princípios dos trabalhos virtuais, que já é uma introdução praticamente para a cadeira de estabilidade 1. Por mais que a gente não use, de fato, os princípios de trabalho virtual em estabilidade, que pode ser usado, mas a gente usa outros métodos, mas eles servem como introdução ao conteúdo, certo? Estou iniciando aqui a transmissão. Infelizmente, eu não consegui fazer nota para hoje. Me organizei tudinho, ia fazer as notas agora à tarde, mas tive um problema com a ponta de minha caneta, que eu só consegui resolver agora à noite, aí não consegui fazer notas. Mas eu vou dar o conteúdo através desse livro, que ele é um livro muito bom. Não usam ele na faculdade, não sei porquê, mas ele é um livro excelente, que é um livro de análise estrutural, de Luiz Marta. Eu posso fornecer para vocês, e esse livro já serve para toda a disciplina de estabilidade 1. A gente vai começar aqui pelo princípio dos trabalhos virtuais. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem colocar aqui no chat, que dá para eu ver, ou abrir o microfone também, de preferência. Então, só introduzindo aqui rapidinho sobre... Ai, meu tablet travou. Vocês estão me ouvindo? Sim, normalmente. Pronto, então, rapidinho aqui, só fazendo essa introdução. Os princípios dos trabalhos virtuais, ele parte de ideias, de princípios de deformação, energia de deformação e princípio de conservação de energia, que basicamente vai nos falar que a energia de deformação de um sistema, ela se conserva nas estruturas, que basicamente se eu aplico uma dada força em um dado ponto da minha estrutura, toda a minha estrutura ela vai sofrer uma certa deformação e deslocamento que vai gerar um certo trabalho, certo? Que é análogo ao trabalho lá da mecânica. Trabalho é igual a força vezes deslocamento, e toda essa energia vai se conservar durante toda a minha estrutura. Então, esse início aqui vai falar justamente sobre isso e vai mostrar que essa energia ela é dada justamente por esse gráfico, pela integral entre o gráfico da tensão e da deformação do meu material. E aqui ele vai fazer essa introdução, que é basicamente o que Paulo já mostrou na aula de vocês. Não precisa se ater nisso aqui, não. Só se vocês quiserem se aprofundar de fato, certo? Então, seguindo aqui mais à frente, a gente vai introduzir agora o princípio dos trabalhos virtuais. E o que é esse princípio dos trabalhos virtuais? Primeiro, se algo é virtual, quando a gente fala no campo das ciências como um todo, quando eu falo de algo virtual, é algo que não é real, mas é algo que simula um certo comportamento em algo que poderia ser da realidade e que eu consigo, de alguma forma, tirar um usufruto disso, certo? Então, o que é que vai nos dizer aqui o princípio dos trabalhos virtuais? Que em um sistema real, em um sistema virtual, se eu pegar aqui a força de deslocamento, uma dada força aqui, uma força P1, essa força P1, ela me produz aqui um certo deslocamento, certo? E que, se eu pegar essa força e fizer vezes esse deslocamento, ou seja, P em uma estrutura com as mesmas dimensões, com as mesmas propriedades. Que propriedades são essas? Seção, módulo de elasticidade, momento de inércia, etc, etc. O que é que eu tenho aqui? Se eu pegar essa força aqui e multiplicar vezes esse deslocamento 1, isso aqui vai me dar uma equivalência que é igual a uma outra força aqui aplicada qualquer vezes o outro deslocamento em uma estrutura virtual.
Vamos dizer que essa força aqui estivesse no meio, certo? É porque esse problema aqui não traz ela no meio, mas vamos dizer que estivesse no meio, certo? Aqui é uma força qualquer, não quer dizer que seja 1, certo? Aqui pode ser qualquer valor. Vamos dizer, mas aqui, essa força virtual, a gente vai estar trabalhando sempre com P2 igual a 1, certo? Poderia trabalhar com os valores? Poderia. Mas por facilidade do método, a gente sempre vai trabalhar com essa força igual a 1. E nós vamos ter aqui que P2 linha vezes um deslocamento 2 linha vai conservar a energia e vão ser equivalentes. Em outras palavras, que isso aqui tudo que eu estou falando, vocês não precisam nem focar nisso, mas o que vai nos importar aqui é justamente essa relação aqui, certo? O que é que vai me dizer essa relação? Vai me dizer que o deslocamento 2, certo? Deslocamento 2 aqui é um deslocamento real, certo? Tudo que não tem barra é real. O deslocamento 2 real, ele vai ser igual à razão de 1 sobre minha carga virtual vezes essa integral aqui. E o que é que eu tenho nessa integral? Essa integral, eu vou ter meu momento virtual vezes meu momento real, dividido por dx vezes EY. O que é que eu posso simplificar aqui nessa minha equação? Tomando que o meu módulo de elasticidade e o meu momento de inércia são constantes para todo o meu material, o que é que eu posso simplificar nessa equação? Eu vou ter aqui que meu deslocamento 2, lembrando, deslocamento 2 aqui é porque essa viga, cadê? Ele traz, não, ele não traz a viga que eu queria. Meu deslocamento 2, isso aqui é o virtual, certo? Esse aqui é o virtual. E esse aqui é o real. Meu deslocamento 2 vai ser igual a 1 sobre P2 vezes. Se I é constante, então eu posso tirar ele aqui. 1 sobre EI. Que é igual à integral de 0 a L, ou seja, o comprimento de minha estrutura, vezes o momento X, aqui, momento virtual, vezes momento real, ok? E o que é isso? Isso aqui nada mais é que eu pegar essa minha estrutura, multiplicar a área desse meu gráfico aqui, certo? Vezes a área desse outro gráfico aqui, dx. E para que eu vou fazer tudo isso? Eu vou fazer tudo isso porque eu posso achar com facilidade meu deslocamento 2. Esse deslocamento 2, ele pode ser qualquer coisa. Ele pode ser uma translação vertical, ele pode ser uma translação horizontal, como também ele pode ser uma rotação. A partir de hoje, eu quero que vocês coloquem uma coisa na cabeça. Quando em análise estrutural a gente fala de deslocamento, deslocamento não é só vertical e horizontal. Nós tratamos também as rotações como um deslocamento, certo? Então, não estranho vocês ouvirem rotação como deslocamento, porque na análise estrutural, a rotação ela é tida como também um deslocamento. Aqui a gente está generalizando isso aqui para momento, mas na verdade, tudo isso aqui ele é dado pelo somatório dos esforços. Somatório dos meus momentos, da parcela dos momentos fletores, dos cortantes, dos normais, dos torsores e... só são esses quatro mesmo. Momento, cortante, normal e torsor. Desses quatro. Só que vai variar um pouquinho a cara de cada uma dessas equações conforme vai mudando o tipo de esforço. Deixa eu procurar aqui. Tá um pouco confuso agora eu falando, mas quando eu começar no cálculo vocês vão entender. Cadê
ele traz aqui. Cadê? Aqui não. Vai mudando um pouco a cara a partir do tipo de deslocamento. Quando é esforço normal mesmo, não é módulo de elasticidade vezes nesse não, embaixo. Fica módulo de elasticidade vezes área. Tem uma tabelinha que ele traz isso, só que eu não estou encontrando essa tabela agora aqui. Eu tinha visto ela nesse livro. Aqui. Pronto. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui a parcela do meu esforço normal. Olha aqui, ó, deslocamento, certo? É igual a 1 sobre P. Esse P aqui a gente vai estar tratando como um P virtual, que a gente vai tomar ele aqui como 1. Vai ser igual a esforço do meu normal virtual vezes normal real sobre EA dx, mais momento virtual vezes momento real sobre EI dx, mais aqui eu vou ter Q, que é meu cortante, vezes cortante virtual, cortante real, vezes dx, vezes módulo de elasticidade transversal, que é aquele que a gente trabalha lá na fórmula de Tossor, vezes A. E também eu tenho aqui meu Tossor, que essa parcela ela é dada por Tossor virtual, Tossor real, dx, vezes módulo de elasticidade transversal, vezes momento de inércia polar. Para simplificar tudo, o que é que nós temos aqui? Essa primeira aqui, essa segunda aqui, ela só é usada para grelha. Para as nossas estruturas que não sofrem esforço de torção, a gente não usa essa segunda equação. Para as demais, nós usamos. Contudo, são feitas ainda algumas simplificações. Essa parcela do normal e a parcela do momento, elas são muito maiores do que essa parcela do meu cortante. Então, o que é que se costuma fazer? Costuma-se desprezar essa parcela do cortante e usar aqui somente a minha parcela normal e de momento. E ainda são feitas outras simplificações. Para pórticos, nós não consideramos isso aqui, como eu disse a vocês, a parcela do cortante. Mas ainda existe outra forma também de se trabalhar com pórticos, que é a gente tratar os deslocamentos sem os esforços axiais. O que é tratar o deslocamento sem esforços axiais? Ou seja, nós vamos retirar essa parcela normal. E o que seria isso na realidade? Na realidade, seriam vigas tão rígidas, que elas não se deslocam no seu comprimento. Elas só vão se deslocar por flexão. Elas não vão se deslocar por esforço axial. Na prática, o que é isso? Se eu tenho um pórtico aqui, eu tenho esse pórtico aqui. Eu aplico aqui uma carga Q qualquer, certo? Na vida real, quer dizer, na vida real não. A estrutura ela vai tender a se deformar dessa forma aqui, ó. Certo? Ela vai sofrer essas deformações. Ela tanto vai se deslocar assim, vai ter uma rotação aqui, vai se deslocar assim, aqui também, assim, e também tem uma rotação. Só que, quando nós desprezamos os esforços axiais, nossa estrutura vai se deslocar de uma outra forma. Quando nossas barras de esforço são muito rígidas, então a gente diz que ela não se desloca axialmente. E o que é essa estrutura não se deslocar axialmente? É simplesmente ela se deslocar só por flexão.
ela vai fazer só isso aqui, ó. Minhas barras, elas não mudam o comprimento na direção da barra, certo? Ela só vai deslocar de um lado para o outro. Mas ela vai se manter indeformada, vai se manter o mesmo comprimento em direção à barra. Lembrando, esforços axiais são esforços que causam deslocamento aqui na direção da minha estrutura, certo? Então ela não vai se deslocar axialmente, ela vai se deslocar só por flexão. Então, simplificando tudo isso, nos pórticos, nós vamos estar trabalhando pura e simplesmente com meu momento fletor, a parcela do meu momento fletor. Eu vou fazer um exemplo agora para vocês entenderem direitinho isso, certo? Para não ficar confuso. Nas minhas treliças, certo? Eu não sei se Paulo já deu alguma coisa de treliça para vocês. Oi. Já foi Já? tem até uma questão do Hibler, 10.31. Mas ele deu com o conceito de trabalhos virtuais. Não. Mas ele vai dar ainda. Ele gosta de colocar na prova. Mas só para já avançar para vocês, na minha treliça eu vou trabalhar. Como minha treliça ela só está submetida a esforços normais, só vai ter esforços normais. Nos trabalhos virtuais, a única parcela que vai entrar na treliça é justamente essa parcela aqui. Essa parcela do esforço normal. Então, simplificando aqui, o que é que a gente vai ter por hora? Na verdade, para R2, vocês só vão trabalhar com isso. Para pórticos, eu vou trabalhar com essa minha parcela de momento, é porque aqui está tão pequenininho. Eu não vou mentir, eu não decoro essas fórmulas nunca, eu nunca consigo lembrar. Mas, como vocês vão levar a anotação, é de boa. O que é que eu vou trabalhar aqui? Eu vou trabalhar aqui, para pórtico, eu vou trabalhar só com delta igual a 1 sobre P vezes essa minha parcela aqui do momento, M virtual, M real, dividido por EI dx. Isso aqui vai ser pórtico. E para treliças, que vocês vão ver mais à frente com o Paulo, vai ser 1 sobre P vezes essa minha parcela aqui do normal. N virtual, N real, é a dx. Isso aqui vai ser para treliças. Certo? Independente do que for, vou usar momento aqui. Para pórtico, eu vou usar momento para achar rotação, deslocamento horizontal e deslocamento vertical. Para treliça, como as barras não rotacionam, certo? Não tem rotação interna, eu vou usar aqui para achar deslocamento horizontal e deslocamento vertical, certo? Tanto para pórtico como para treliça eu consigo achar para pórtico com momento fletor e para treliça com esforço normal. Quando a gente começar a aplicar agora, vocês vão entender. Então, o que é que a gente tem aqui? Isso tudo ele é feito para a gente usar com tabelas, porque se não tivesse tabelas, ia ser um trabalho muito chato para se usar. Então, foi trabalhado aqui agora, a gente vai trabalhar com tabelas. Aqui fala momento,
mas também vale aqui para os meus, é, para os meus. Ai, Jesus, agora me deu um apagão aqui. Aqui fala de momento, mas vale também para normal, vale para cortante, vale para torsor e vale para fletor, certo? Nós temos aqui a combinação dos meus diagramas. Como é que eu combino aqui nesses meus diagramas? Aqui, nessa primeira estrutura, eu tenho carregamento real e aqui eu tenho carregamento virtual, certo? Se eu vou combinar aqui, se eu tenho um pórtico, se eu tenho aqui um pórtico, eu traço aqui os diagramas da minha estrutura, certo? Vamos dizer que o diagrama real dessa parte aqui do pórtico ficou assim, parabólico, e o virtual ficou dessa forma, vamos dizer. Vamos dizer que o virtual ficou assim, certo? Paulo usa outra tabela, eu também uso ela, só que eu vou tentar fazer com essa aqui, que eu achei ela melhorzinha de se trabalhar. Mas qualquer coisa vocês usem, vocês já são acostumados, certo? Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho, se eu vou combinar esses diagramas, aqui é real, carregamento real, e aqui é carregamento virtual. O que é que eu tenho? Eu tenho aqui uma parábola. Eu tenho aqui uma parábola. Com essa parábola, agora, eu vou pegar, achar aqui essa parábola na minha tabela virtual. Achar aqui ela na minha tabela virtual, aqui, ó. Aqui ela em minha tabela real, quer dizer, perdão. E agora eu vou combinar ela com meu carregamento virtual. Aqui está meu carregamento virtual. Triângulo. Triângulo decrescente. Onde é que tem um triângulo decrescente? Aqui. No meu virtual, esse aqui é decrescente. Vou combinar agora os dois diagramas. Como é que eu vou combinar esses dois diagramas? Justamente com essa razão aqui. Essa soma aqui da integral, certo? Integral é uma soma. Essa soma da integral, ela vai ser dada justamente desse diagrama. Por esse diagrama vai dar 1/3 de MB virtual. Quem é aqui MB virtual? MB virtual é justamente esse lado aqui do triângulo, certo? Essa altura. Isso aqui, vamos dizer que aqui fosse um momento de 4. Então, aqui seria 1/3 de 4 vezes MD. Quem é MD aqui? MD é justamente a altura da parábola. E a altura da parábola aqui ela é dada por quem? Ela é dada justamente por aquela razão que a gente tem lá desde resistência dos materiais 1, QL2/8. Ou seja, vai ser aqui vezes, vamos dizer que aí a viga, esse pórtico aqui fosse um carregamento de 8 quilonewtons, vamos dizer. Então aqui seria 8 vezes 8 vezes L ao quadrado, vamos dizer aqui que a distância seja 2, vezes 2 ao quadrado, dividido por 8, vezes 2 de novo. Não esqueçam esse L aqui, viu? Vezes 2 de novo. Então, isso aí vai me dar a soma. Isso tudo é só para a gente aprender a estar combinando os diagramas, mas vocês só vão entender mesmo quando a gente passar isso aqui para o exercício. Eu me lembro que quando eu estava aprendendo isso aqui, eu ficava com muita dúvida. Ainda hoje eu tenho bastante dúvida quando eu estou trabalhando com esses problemas. Mas, enfim, aqui eu tenho um pórtico. Aqui eu tenho um pórtico que ele vai decompor minha estrutura.
A tabela que Paulo traz, ele decompõe só parábolas penduradas sobre triângulos. Só que eu gosto de trabalhar com essa tabela aqui, porque ela vai me ensinar a decompor parábolas também penduradas sobre trapézios, certo? A gente tem, às vezes, aqui essa estrutura que fica trapezoidal. Então, o que é que eu preciso fazer aqui? Eu preciso descobrir meu MD. Meu MD aqui vai ser justamente a altura dessa parábola. Eu preciso aqui do MB e MC. Como é que eu vou decompor esse trapézio em triângulos? Vou decompor justamente dessa forma aqui. Eu tenho um trapézio, eu posso decompor ele em 2 triângulos. Lembrando, eu tenho que sempre manter o que é lado maior, lado menor, da mesma forma. Eu posso decompor um triângulo. Se esse trapézio aqui é um trapézio decrescente, então vai ficar um triângulo de base L, altura MB, mais um triângulo menor aqui de base L e altura MC. Aí o que é que aconteceu? Eu decompus aqui um triângulo, vai me dar agora 2 tabelas. 2 tabelas aqui. Aí vamos supor que agora a gente ia combinar esse trapézio aqui com um retângulo, um retângulo. Agora a gente vai fazer 2 combinações. A gente vai fazer uma combinação desse retângulo com esse triângulo, que vai dar isso, e vai somar mais a decomposição desse retângulo com esse triângulo, que vai dar isso daqui, certo? Isso aqui, a soma desses dois é equivalente a fazer a combinação do meu retângulo aqui com o meu trapézio. Eu tô falando isso aqui, tá confuso, mas depois vocês voltam para olhar a videoaula. Depois que eu terminar, aí quando eu começar a resolver as questões, vocês vão entender. E quando tiverem alguma dúvida, vocês verem nessa parte aqui, vocês vão entender mais ou menos como é que se faz essa decomposição. Lembrando, essa tabela aqui fala de momento, mas ela vale para qualquer esforço. Momento, normal, torsor e cortante, certo? Vale para as 4 estruturas. Agora, vamos começar a fazer aqui as questões, ok? Eu vou pegar essa tabela. Deixa eu cortá-la aqui. Qualquer dúvida, vocês falem aí, por favor. Vocês podem estar usando também aquela tabela do Susekinder que ele fornece para vocês. Ele deu uma tabela para vocês, eu acho. Ele sempre dá. E agora a gente vai estar trabalhando aqui com esse pórtico. Eu decidi trabalhar logo com pórtico, porque com viga é muito simples e ele cobra mais pórtico. Aí eu acho melhor estar trabalhando com alguma coisa que ele vai cobrar de fato. Se você entende como trabalha com pórtico, você entende como trabalha com a viga. Pronto, aqui o que é que eu tenho? Bora começar a entender essa bagunça aqui, o que é. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho esse pórtico aqui, certo? E o problema me pede para descobrir o deslocamento horizontal
o deslocamento vertical e a rotação nesse ponto, certo? Ele pede para descobrir essas três coisas. O que é que eu vou fazer? Primeiro, eu tenho que traçar os diagramas de minha estrutura. Os diagramas não, o diagrama, né? Como é um pórtico, como eu disse a vocês, o pórtico a gente só trabalha com normal e com momento. Só que, por simplificação, a gente vai considerar o pórtico sem sofrer deformações axiais. Então, como a gente vai trabalhar sem considerar deformações axiais, a gente vai trabalhar só as parcelas de energia do meu momento fletor, certo? Então, o que é que eu tenho? Se eu quero os três deslocamentos nesse ponto, eu tenho que trabalhar com estruturas virtuais. E na estrutura virtual, se eu quero deslocamento aqui nesse ponto, então eu tenho que colocar uma força unitária nesse ponto. Se meu pórtico está trabalhando com as forças em kilonewton, ou momentos em quilonewton metro, então eu tenho que as forças unitárias estarem também nas mesmas unidades. Força de deslocamento em kilonewton, momento de deslocamento em quilonewton metro. Sempre mantém as unidades, certo? Isso é importantíssimo. Então aqui, eu preciso traçar os meus diagramas dessa estrutura. Eu não vou fazer isso, porque isso aí é coisa de R2, R1. Então, já para simplificar, eu trouxe aqui esses diagramas. Aqui eu tenho um diagrama do meu carregamento real, certo? Aqui eu vou ter o diagrama do meu carregamento real. Deixa eu cortar aqui, por enquanto, não vai precisar disso tudo, não. Se eu fizer as reações, etc, etc, e calcular tudo certinho, eu vou achar esse diagrama aqui de momento fletor. Eu vou achar esse DMF em quilonewton vezes metro, certo? Eu acho esse DMF. Agora, o que é que eu preciso? Eu preciso aqui achar também meu diagrama para minha estrutura virtual. E qual é essa estrutura virtual? Se eu quero deslocamento horizontal aqui primeiro no ponto, vou até colocar aqui, para deslocamento horizontal. Para deslocamento horizontal. Para o deslocamento horizontal, eu vou estar trabalhando com força aplicada na horizontal. Qual é o sentido dessa força, Lucas? Qualquer um, certo? Qualquer um. E no final do sentido, o sinal do deslocamento vai corrigir esse sentido. Se eu achar um deslocamento positivo, quer dizer que minha estrutura de fato se deslocou nessa direção. Se eu achar um deslocamento negativo, simplesmente quer dizer que minha estrutura se deslocou na direção contrária, certo? Se foi positivo, foi para cá. Se foi negativo, para cá. Você arbitra como quiser esse deslocamento, certo? Aí o que é que eu vou fazer? Primeiro, semi-estrutura real, semi-estrutura virtual. Definir aqui tudo. O que é que eu faço? Primeiro, traço o diagrama de momento fletor de minha estrutura real. Traço o diagrama de momento fletor na minha estrutura virtual. Com os dois diagramas traçados, a gente vai começar a combinar os diagramas. Perdão. A gente vai começar a combinar os diagramas. Vamos combinar por barra. Eu vou chamar aqui de A, B, C,
D, F. A, B, C, D, F. O que é que eu tenho? Eu tenho barra, eu tenho momento, eu tenho momento real, vou deixar só M mesmo. M, tenho M', tenho L e tenho a razão aqui, M' vezes L. Eu vou ter que, a partir de minha barra, achar aqui essas três coisas, essas quatro coisas, quer dizer. Então, vamos fazer aqui barra por barra para entender aqui o que é que está acontecendo. Minha primeira barra aqui vai ser essa barra AB. Eu vou pegar aqui na minha estrutura, que eu vou chamar aqui de meu sistema principal, a barra B. A, B. A barra B, como é que está aqui o meu momento na barra AB? Uma coisa que a gente precisa saber. Para a gente tratar como positivo ou negativo, nós vamos trabalhar também com a mesma orientação de resistência dos materiais 1. Coloco o observador aqui no meu pórtico. Onde ele enxergar primeiro aqui vai ter minhas fibras pontilhadas. O momento fletor que traciona as fibras pontilhadas e comprime as fibras cheias é positivo. O momento fletor que faz o contrário é negativo, certo? Então, combinando aqui esses diagramas, bora lá. Primeiro, na barra B. Na barra B, eu vou ter meu momento fletor aqui de 8, certo? Momento fletor aqui de 8. Como é que ele está? Ele está só em metade de minha barra. A B aqui. Ele está só em metade de minha barra. Certo? Eu tenho a barra aqui. E o momento fletor de 8 aqui. Certo? Qual é o sentido desse momento? Esse momento está para o lado da fibra cheia. Como está para o lado da fibra cheia, eu sei por orientação, isso aqui é um momento negativo, certo? Então, aqui vai ser menos 8, ok? Menos 8, e ele não atua em toda a barra, certo? Isso é importante vocês observarem. Ele não está atuando em toda a barra, ele só está atuando em um trecho da barra, ok? Observem muito bem isso. Na minha viga virtual, o que é que eu tenho aqui? Que o momento nessa barra é 0. Então, desenho aqui minha barra e coloco que o momento nela é igual a 0. Ok? E qual é o comprimento? O comprimento aqui vai ser o comprimento efetivo. Qual é o comprimento efetivo? O comprimento de atuação dos meus momentos. Aqui não tem nada. Aqui tem, só atua aqui a uma distância de 2. Certo? Aqui só atua a uma distância de 2. Então aqui meu comprimento vai ser 2. Se eu fizer essa combinação, vai dar aqui meu triângulo, combinação de triângulo, bora lá. Triângulo com 0 vezes L vai dar igual a 0. Isso aqui foi fácil, deu igual a 0.
Próxima barra. Próxima barra, eu vou trabalhar aqui logo com a barra CD, porque a outra vai ser mais chatinha e eu vou deixar ela por outro. Minha barra aqui, CD. Barra CD. Minha barra CD, bora lá. Diagrama real. Diagrama real, barra CD. O que é que eu tenho? Um triângulo também. Então, eu tenho esse triângulo. Certo? Esse triângulo. E aqui, o que é que eu preciso da informação? Da base menor desse triângulo. Então, aqui, a base menor desse triângulo, ela vale 16. Lembrando, negativo por causa do sentido aqui. Na viga virtual, meu momento fletor aqui vale 4. E também na mesma orientação. Então, aqui, momento fletor vai valer 4. E da mesma forma, negativo por causa do meu sinal lá, certo? Só para ficar mais claro aqui, negativo, negativo, negativo. Qual é o comprimento de minha barra aqui? O comprimento dessa minha barra é 4. Certo? Só colocando as unidades aqui para não ficar perdido. Aqui é quilo, newton, metro. Quilo, newton, metro. Aqui é metro. E aqui é justamente quilo, newton quadrado vezes metro ao cubo. Certo? É meio estranha essa unidade, mas enfim, é isso. Aí, vamos combinar aqui os diagramas. Observem bem aqui para combinar esses diagramas. O que é que eu tenho? Eu tenho dois triângulos. Dois triângulos que estão no mesmo sentido. Vou lá nessa minha tabela aqui. Bora lá nessa tabela. Expandir ela aqui. Tenho dois triângulos no mesmo sentido. Tenho esse triângulo aqui. Deixa eu sobrepor aqui. Eu tenho esse triângulo. Tenho que puxar isso para baixo, porque senão depois vai apagar aqui. Deixa eu só adicionar aqui mais uma página rapidão. Eu vou ter aqui esse triângulo com esse outro triângulo. Olhem bem aqui. Triângulo nessa orientação, mais triângulo nessa orientação aqui. Ok? Se eu for combinar aqui esses triângulos, o que é que eu vou ter? 1/3 de MB virtual vezes MB real vezes 0. Então, anota isso aqui. Eu vou ter 1/3 de M virtual vezes M real vezes L.
certo? Por essa minha figura, quem é MB? MB é a altura do meu triângulo, certo? A altura do meu triângulo. Vamos lá. 1/3 vezes qual é a altura do meu triângulo virtual? A altura do meu triângulo virtual é menos 16, menos 4, quer dizer. Menos 4. Vezes qual é a altura aqui do meu triângulo real? Menos 16. Quem é aqui? Meu L. Meu L aqui é 4. Então, isso tudo vai dar. Deixa eu abrir minha calculadora aqui. Usar a calculadora do computador que também deu problema. Tá cortando aqui a gravação de vocês, a minha calculadora. Mas deixa eu ajustar aqui para a calculadora. Não tem científica também. O que é que eu tenho aqui para essa minha estrutura? Deixa eu só pegar a calculadora aqui do meu amigo rapidinho, porque senão vai ficar cobrindo a gravação. Rapidão. Nessa minha estrutura, eu vou ter menos 4 vezes menos 16 vezes 4, ou seja, lembre de fazer o jogo de sinais, pelo amor de Deus, não vão errar por causa disso, não. Isso vai dar aqui 85,33, certo? Não esqueçam de fazer o jogo de sinais. Às vezes o pessoal esquece de colocar esses sinais e acabam errando. Vamos continuar aqui para o restante da minha estrutura. Agora, eu vou estar trabalhando com minha barra. Agora vai ser qual a barra? A barra vai ser aqui a CD. Barra CD. Estender aqui isso. Barra aqui CD. CD não. Perdão, pessoal, essa barra que a gente fez aqui não é a CD não. Na verdade, essa aqui é a CF. CF. E essa aqui, outra, é a barra CD. Barra CD, o que é que eu tenho? No meu caso real. No meu caso real, CD aqui, ele é igual a 1, certo? Eu tenho aqui meu diagrama igual a 1. 1. Lembrando, também pela orientação lá que eu tomei, um negativo. E a real, e a virtual, quer dizer, ela é igual a 0. E meu comprimento é igual a 1. Combinando isso aqui, vai dar igual a 0. Agora vamos para a nossa pior barra de todas, que é a barra BC. Por que eu digo que é a pior barra de todas? Porque eu vou ter que fazer várias combinações aqui para conseguir bater os resultados. Vou combinar aqui. Eu tenho que olhar essa minha estrutura. Bora olhar aqui para a barra CD. BC, quer dizer. Essa barra aqui, BC. BC. Eu tenho que imaginar aqui. Quer dizer, imaginar não se imagina. Eu tenho que verificar
o que são esses diagramas? Primeiro, eu tenho aqui uma figura dessa forma. Deixa eu diminuir aqui. Eu tenho uma estrutura reticular que está pendurada aqui um diagrama dessa forma. Aqui eu tenho 8. Aqui eu tenho um 8. Aqui eu tenho 170. Sem 170 não, 17, perdão. E tenho aqui uma parábola pendurada. E tenho aqui essa parábola pendurada dessa forma. Certo? Lembrando, aqui, quando eu vou tomar minhas orientações, aqui é -8, aqui é -17. O que é que eu preciso fazer aqui agora? Eu preciso decompor esse diagrama em 2 diagramas. O que é que eu tenho? Eu tenho aqui nada mais, nada menos do que um trapézio pensei que ia se transformar aqui. Eu tenho aqui um trapézio. Ai, vai, por favor. Última tentativa. Se não for, vou deixar feio mesmo. Foi triste. Mas enfim, eu tenho aqui esse trapézio. Que aqui é -8. Que aqui é -17. E tenho minha parábola aqui pendurada. Aqui está minha parábola pendurada. E essa parábola, o que é que eu preciso dela? Eu preciso dela justamente essa altura, que é o meu QL2/8. E aqui, o meu Q vale 5. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho 5 vezes 6² sobre 8. Então, eu vou ter que minha altura vai ser 5 vezes 6² dividido por 8. Eu vou ter 22,5. Certo? Positivo. Por que positivo? Se eu for imaginar essa minha parábola pendurada em uma viga, tomando a orientação dos momentos e tudo mais, se ela está aqui para a parte de baixo da viga, esse momento está pendurado aqui para a parte de baixo de minha viga biapoiada, esse momento é um momento positivo. Então, por isso, o 22,25 entra como positivo. Se eu for pensar aqui nessa minha estrutura, dessa forma com que ela se encontra, o que é que está acontecendo? Eu estou subtraindo do meu trapézio, esse trapézio estava vindo até aqui. Eu estou subtraindo desse trapézio justamente essa parte em vermelho, porque eu estou somando um momento de influência positiva com um momento de influência negativa. Então, estou subtraindo. Isso vai me dar aqui, em uma área, eu vou ter uma parte negativa e na outra parte eu vou ter de influência
positiva, certo? Então, é dessa forma que a gente vai decompor. Entretanto, usando a tabela que eu estou trabalhando com ela, como eu disse, vocês usem aí a tabela que vocês bem quiserem, mas eu prefiro usar essa aqui. Esse trapézio, ele ainda pode ser decomposto em outros 2 triângulos, ok? Em outros 2 triângulos. Quando eu vou usá-lo, pensando bem, eu acho que eu vou usar a tabela do professor mesmo, por facilidade. Eu estou com ela aqui. Se vocês forem pegar aí a tabela do professor, vocês vão achar a razão do trapézio. Eu vou trabalhar com ela para não alongar muito, por causa da hora que eu preciso fazer outras coisas ainda hoje. Então, podem usar aí a tabela do professor também, mas só para vocês entenderem como é que eu iria decompor aqui, eu iria decompor esse trapézio aqui em 2 triângulos. Esse triângulo de base menor, aqui. Esse triângulo de base menor. Esse triângulo aqui de base menor, que ia valer menos 8 também, mais esse outro triângulo aqui, com a base maior, que ia valer menos 17. Ou seja, eu ia ter aqui a combinação parábola, triângulo menor, mais parábola, triângulo maior, certo? Eu teria essas 2 combinações. Mas, por facilidade, né, do trabalho, para não prolongar muito isso, eu vou usar a tabela do professor. Bora lá. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu já sei que BC eu vou decompor aqui em 2. Eu vou ter meu triângulo e meu trapézio. Eu vou aproveitar isso aqui, eu vou trazer essa mesma figura para cá. Para não ter que fazer de novo. Puxando para aqui. Eu tenho que aqui vai ser 225. Não, 22,5, perdão. Aqui eu tenho que é menos 8. E aqui menos 17. Agora bora lá em minha figura, meu sistema virtual. Meu sistema virtual, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um triângulo. Esse triângulo, ele está nessa orientação. Você tem esse triângulo aqui positivo, aqui negativo, aqui negativo também. Se eu for olhar lá na minha estrutura virtual, esse triângulo dá para cima. E aqui o valor é menos 4, ok? O comprimento aqui é 6. O que é que eu tenho que combinar aqui? Eu tenho que combinar parábola com triângulo e trapézio com triângulo, certo? Se eu for combinar parábola com triângulo aqui, vou lá na tabela do professor, olho para a minha parábola, lá na tabela do professor vocês vão ver que a parábola está para cima, mas não importa, certo? O que você vai colocar na parábola é o sinal da altura. Aí eu vi que o sinal é positivo, né? 22,5 positivo. Então você vai levar
com o sinal da altura. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho, primeiro, eu tenho eu vou chamar aqui, para não misturar, M, B, C, 1. Eu vou chamar aqui desse aqui MBC2. MBC2. Para não ficar confuso para vocês. Então, o que é que eu tenho combinando aqui? Eu vou combinar parábola com triângulo. Cuidado para manterem a orientação certa também do triângulo, viu? Porque senão dá errado aí para vocês. Então, parábola aqui com o meu triângulo. A parábola com o meu triângulo, ela vai ser dada a razão aqui por 1/3 de M real. M real aqui no caso vai ser MBC, de MBC, vezes aqui meu momento virtual, M virtual, vezes aqui meu L. Mas, agora bora para a combinação do meu trapézio com o meu triângulo. Vou lá na tabela do professor, vejo onde é que tem trapézio real, aonde é que tem agora triângulo virtual. Eu vou achar aqui que a razão, só para simplificar aqui, na verdade, para conseguir preencher, MA aqui, MB, certo? Só para ficar da mesma forma aqui da tabela do professor. Mais 1/6 de MA, né? MA, mais 2 vezes MB, 2 vezes MB, mais aqui meu momento virtual. E essa aqui é a combinação, certo? Se aqui tivesse decomposto o virtual também em outra figura, quer dizer, o virtual não tem como decompor em outra figura aqui por causa da estrutura. Mas se o real tivesse decomposto em 3 estruturas, então da mesma forma, seriam 3 parcelas aqui de soma. Fazendo as substituições devidas, o que é que eu tenho? Eu tenho 1/3 de quem é aqui MBC. MBC vai ser 22,5 vezes M virtual, que é meu M virtual, menos 4 vezes L, que é 6, mais 1/6 de MA, que é MA, menos 8, que é MB, mais, quer dizer, 2 vezes menos 17. Deixa eu só conferir aqui se eu coloquei, tá certo. Isso tudo, aqui não é mais não, viu pessoal, aqui é vezes. Vezes o meu momento aqui de menos 4. Se eu for somar isso tudo, eu vou achar aqui 1/3 vezes 22,5 vezes menos 4 vezes 6 mais 1 dividido por 6 vezes aqui menos 8 mais 2 vezes menos 17 vezes menos 4. Eu vou achar aqui menos 502. Ok? Então agora, o que é que eu preciso?
preciso fazer a soma geral aqui disso tudo. Eu só puxo esses diagramas mais para cá um pouquinho. Vou só puxar aqui esses diagramas mais para baixo. E agora eu vou fazer aqui o somatório disso tudo. Somatório vai dar igual a 0 mais 85,33. Positivo esse valor? É, positivo. Menos, mais 0, menos 152. Então, vou achar aqui menos 66,67. Minha razão aqui diz que meu deslocamento horizontal vai ser igual a 1 sobre P virtual vezes a raiz de M real, M virtual, de X sobre EI. Eu acabei esquecendo de colocar aqui, mas meu momento de inércia aqui, ele é igual a 2 vezes 10 a menos 6, e meu módulo de elasticidade, deixa eu pegar uma fila aqui que eu não estou lembrado não. Meu módulo de elasticidade é igual a 2,05 vezes 10 a 11 Pascal, certo? Esse é o valor do meu módulo de elasticidade. Então, trazendo isso tudo para cá, o que é que eu tenho? Eu tenho minha carga aplicada qual foi? Minha carga aplicada foi uma carga de 1. O bom desse problema é que eu posso trabalhar com qualquer carga mesmo. Mas, por simplicidade, eu uso uma carga unitária porque facilita a minha vida. Vezes, aqui, M' dx é justamente esse somatório aqui. Vou até anotar aqui. M' dx. Esse somatório de menos 66,67 dividido aqui por meu momento de inércia, 2 vezes 10 a menos 6 vezes 2,05 vezes 10 a 11. É 10 a 11 mesmo? Deixa eu só ver. É 10 a 11. Se eu fizer isso aqui, eu vou achar que meu deslocamento horizontal vai ser igual a 2, esse numerador, vezes 2 vezes 10 elevado a menos 6, vezes 2,05, vezes 10 elevado a 11. Acharia aqui, portanto, que meu deslocamento vai ser de menos 0,0000162 metros. Não estranhe esses valores muito baixos, certo? De fato, geralmente dá assim, porque o intuito de minha estrutura é que ela não se desloque muito. Então, eu tenho que evitar menores deslocamentos possíveis. Como deu negativo, o que é que eu sei aqui dessa minha estrutura? Eu sei que ela, na verdade, se deslocou nesse sentido. Tá aqui minha estrutura. Ela se deslocou dessa forma aqui. Certo?
Como a barra é rígida, o deslocamento que ela tem aqui, certo? SDH, quando vocês vão expandir mais esse conhecimento mais à frente, mas é o mesmo deslocamento que ela tem aqui, certo? Mas como eu coloquei minha carga aqui naquela hora para a direita e o valor deu negativo, então quer dizer que o deslocamento, na verdade, aqui é para a esquerda. Eu ia fazer aqui o restante dos diagramas, mas vai ficar muito puxado se eu for fazer. Mas o que é que eu vou deixar aí de exercício para vocês? Eu tenho aqui minhas vigas, certo? Minha viga real, minha viga virtual. Eu poderia estar pedindo aqui deslocamento vertical também, mas não pedi porque o deslocamento vertical aqui vai dar zero. Por que vai dar zero? Como eu estou considerando meu pórtico como que não sofre deslocamento vertical, certo? Então, como eu estou considerando o pórtico que não sofre deformação axial, então meu pórtico não vai se deslocar verticalmente. Mas, de momento, aqui vocês podem descobrir a rotação. Para descobrir a rotação é só aplicar um momento unitário. Eu já coloquei até aqui para facilitar. O momento unitário vai dar esse diagrama aqui. Aí vocês combinam o diagrama de momento aqui desse com esse aqui, esse momento, com o da estrutura real. Vai dar esse triângulo aqui para baixo, mais esse BC aqui, porque o restante zero é todo. Então a única diferença é que aqui essa parcela vai dar um triângulo para baixo. Aí vocês modificam. Só para validar aqui o que eu fiz, eu vou abrir aqui no F2 e eu vou mostrar uma forma que vocês podem validar isso. Eu acho que o Paulo já mostrou também. E é bom que serve como forma de vocês terem um gabarito para saber se está indo certo. Então eu vou parar aqui minha transmissão no tablet. Cadê? Voltei, eu acabei de sair sem querer. Então, vou transmitir aqui a tela do meu notebook agora para vocês. Olhando aqui agora, bora ver no F2. No F2, eu tenho essa estrutura. A gente vai focar aqui nessa estrutura agora, certo? Na estrutura virtual. Nessa estrutura, o que é que eu tenho aqui? Eu vou ter vou jogar minha estrutura aqui no F2. Eu vou vir aqui nesse botão que tem aqui em cima, certo? Nesse botão, o que é que eu vou colocar? Vou deixar marcada aqui só essa primeira parte. Vou desmarcar aqui Axial Deformation. O que é isso? Eu não vou considerar os esforços axiais. Vou selecionar minha estrutura. Selecionando minha estrutura, eu vou aplicar isso aqui. Apliquei. Agora que eu apliquei, eu vou vir aqui em deslocamento. Não quero que contabilize. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada.
No F2, deixa eu ver se eu selecionar assim. Agora foi. Eu não quero que ele se desloque axialmente. Ah, não, ele não está se deslocando axialmente, não. Eu tô meio doido. Perdão. Então, tô aqui com essa minha estrutura. Vou colocar aqui só essa primeira parte marcada. Coloquei para se deslocar. Coloquei. Como é que eu faço aqui para visualizar? Eu clico sobre o ponto que eu quero ver os esforços. Eu quero ver sobre esse ponto. Coloquei aqui sobre esse ponto. Eu estava trabalhando aqui com o deslocamento em X. Deslocamento em X é porque aqui está em milímetros. Deixa eu trocar aqui para metros. Ali eu estava trabalhando com metros. Metros. Metro. Ok. Coloquei aqui de novo. Deixa eu ver se ele vai dar em metro agora. Deu 2 metros. Aqui, meu resultado deu menos 0,0016. O que é que eu vou olhar aqui? Eu vou olhar justamente essa parte aqui, certo? Por algum problema de compatibilidade de unidades. Eu esqueci de levar em consideração as unidades, minha gente. Perdão. Mas se vocês arrumarem isso, aí as unidades vai bater, certo? O meu deu 16, aqui teria dado 16 também, mas como eu fui fazendo arredondamentos, então não deu. Mas o que importa aqui é esse valor, 1,8, certo? Esse foi aqui o sentido do deslocamento. Só que, por alguma razão, era para ter dado um deslocamento no outro sentido e não deu. Não, no sentido da força. Era para ter dado positivo. Eu não sei o que foi aqui. Eu vou dar uma olhada depois e eu passo para vocês. Mas eu acho que foi alguma soma que eu fiz errada, alguma coisa assim. Mas eu vou dar Mas calma, tu tá falando de qual deslocamento, Lucas? MX, DX aí. Mas Quer deixa isso dizer, positivo. Não tá deslocando para direita, não era para estar deslocando para a esquerda? era para estar deslocando para a esquerda. Cadê a força ali do outro apoio? Oi? Cadê a força ali do outro apoio? Ah, não tem apoio de primeiro gênero. Não, tem não. Até pelo aqui a gente tá vendo que como a única força vertical tá empurrando aqui para a Então, esquerda, ele tá empurrando para a direita, homem. para a direita. Devia estar indo para a direita, só que eu coloquei força para a direita e o valor aqui do deslocamento deu negativo. Deu positivo, homem. Volta lá. No cálculo que eu fiz no tablet, deu negativo. Ah, tá. Tá bom. Era para ter dado positivo. Eu acho que deve ter sido alguma tipo de convenção de que tu admitiu, tá ligado? Possa ser que, tipo, quando tu viu o sentido pode estar trocado, sei lá. Sabe? Quando a gente tá Sei, fazendo sei. as forças, aí a gente bota que a força, tipo, considera que. Tu pode ter considerado que a força estava indo no sentido esquerdo, entendeu? Sim, Aí sim. ela estaria contrária, no caso, né? Se tu admitiu que a convenção era para a esquerda, então, né? Sacou? Assim, só um chute, né? Porque eu sempre me enrolo, é sempre uma coisa chata essas treliças. É, Mas enfim, tu deveria ter batido o sentido. O que é L2 sobre 8 que eu fiz naquela hora é 5 vezes 6 ao quadrado dividido por 8. 22,5, é isso mesmo. Não sei o que é que houve, eu posso estar conferindo depois. se o valor deu certo, eu acho que foi só convenção de sentido, né? Creio que sim. Bateu o valor, pelo menos.
deu próximo, porque por causa de arredondamento, Tira era o pra ter Excel para ver se bate redondinho. aqui, ó. É Tira. porque eu fui fazendo arredondamento, tanto eu fui fazendo arredondamento, como também o F2 ele trunca alguns valores, certo? Aham, tô ligado. Aí Só aqui deu o, 1,6. deixa só a flexão, pô. Foi? Deixa só a flexão, não? Não, mas aqui é por causa, aqui já tá só a flexão. Deixa eu só selecionar de novo aqui. Mas tá só a flexão. Cadê? Ou não, aplica. Aplicar. Só a flexão, tá vendo? Só tá a flexão, porque se não tivesse essa, esse ponto aqui, estaria vindo aqui para baixo. E esse aqui também estaria vindo aqui para baixo. Porque mostraria que essa barra está se deslocando aqui axialmente. Deixa eu mostrar aqui para você como é que ficaria. Se eu considerasse o axial, ele ia ficar. Cadê? Por que não está considerando axial aqui? Deu alguma loucura aqui no estudo, não está se deslocando como devia. Mas enfim, o procedimento é esse. Foi alguma coisa aqui de sinal que houve, que eu não sei aqui o que foi. Mas eu posso estar dando uma investigada depois para tentar achar qual o problema deve ter sido. MA mais pela tabela do professor. Um sexto. Ah, eu acho que eu achei aqui o problema. Esqueci de multiplicar. Vou voltar aqui pro tablet agora. Voltando aqui pro tablet, o que eu esqueci foi nessa parcela daqui, eu esqueci de multiplicar pelo comprimento. Vezes 6 aqui, certo? Aí vai ficar um terço. Um terço vezes 22,5 vezes menos 4 vezes 6 mais um terço novamente, um sexto dessa vez, vezes menos 8 mais 2 vezes menos 17. Tudo isso vezes. É vezes 4? Vezes menos 4 vezes 6. Aí aqui, na verdade, no lugar de 152, dá menos 12. Aqui dá menos 12. E aqui, quando eu vou somar, somando 85,33 menos 85,33 menos 12, isso vai dar 73,33. Aí substituindo aqui 73,33
33 dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 2,05 vezes 10 elevado a 11. Agora foi. Aí aqui deu 0,00178 metros. Aqui está tendo incompatibilidade de unidades só porque eu estou dividindo o módulo de elasticidade em Pascal e o momento de inércia em metro. No caso, o módulo de elasticidade aqui, como eu estou dividindo quilopascal, porque aqui o módulo de elasticidade está 2,05 vezes 10 a menos 11. A menos 11 não, quer dizer, a 11 Newton por metro quadrado, que equivale a Pascal. Se eu for converter isso aqui para quilopascal, vai ficar 2,05 vezes 10 a quilopascal, quilo é 1000, então 10 a 11 vezes 10 a menos 3, isso vai dar 10 a oitava metro. Quilopascal, isso vai dar. Então aqui, se eu colocar 10 a oitava no lugar, tem outra coisa que você tem que ter muito cuidado, essa questão da unidade. Eu agora mesmo me enganei delas. O pior é a situação aqui, na verdade. Setenta e 73,33 dividido por 2,2 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 2,05 vezes 10 elevado à oitava potência. Aí agora vai bater exatamente o que deu no F2. Tenha cuidado para não ter compatibilidade de unidade, viu? Para não acontecer o que houve aqui. Vai dar 0,1788 metros, certo? Se eu for lá no F2 novamente, parar aqui de nova transmissão. Cadê o Meet? Parando aqui e abrindo aqui na tela. Se eu for lá no Meet agora, no Meet lá vai no F2, o valor deu positivo, de fato. Vou lá para deformação. Espera aí, que agora eu estou considerando esforço axial, que eu não mudei naquela hora. Sem axial. Aplico. Vou lá. Se eu vim aqui nesse ponto, aí vai dar exatamente, primeiro, valor positivo, depois positivo no meu, e aqui 1,18 vezes 10 a menos 1, que é igual a 1,8, né? O meu deu o valor de 1,178, que por causa de arredondamento, né? Mas deu a mesma coisa. Então, praticamente. Então, é isso. É ter cuidado na questão da compatibilidade dos sinais, certo? Ter cuidado na compatibilidade, quer dizer, de unidades, e ter cuidado também na o quê mesmo? Até deu um branco agora. E combinar certinho
os diagramas, certo? Tu tens alguma dúvida? Não, tudo tranquilo. Eu acompanhei direitinho as aulas de Paula. E agora é praticar mais, pegar a lista de exercícios quando eu acabar aqui o projeto. Ótimo. Na prova, geralmente, ele coloca um pórtico hiperestático. Semana que vem eu vou trabalhar com hiperestática com vocês. E uma treliça. Treliça é muito simples. Treliça é para o pessoal não zerar. Só zera treliça quem não quiser. Porque treliça a gente vai combinar diagrama de normal. E Tá o gravando diagrama... ainda? Ou Oi? tá gravando ainda? Tô. Ah, beleza. Treliça é combinar diagrama de normal. E combinar diagrama de normal de... A treliça, o normal não varia entre os membros. Então é combinar retângulo com retângulo. Isso aí não tem dificuldade. Combinar retângulo com retângulo é comprimento vezes normal de uma barra real vezes normal da barra virtual. Isso aí não tem como errar. Dividido por EA. Pronto. Só isso. E o outro é o hiperestático. O hiperestático ele dá um trabalho a mais, porque a gente vai ter vai ter que pegar o sistema, substituir por um sistema principal que não é equivalente ao sistema real, mas a gente vai somar situações do sistema principal que vai equivaler ao meu sistema principal real. Mais ou menos como eu faço nas funções de Macaulay, quando eu tenho vigas hiperestáticas. Só que eu trabalho de outra forma. É meio chatinho de fazer, eu não vou mentir. Mas é só observar e isso aí já é bom, porque é uma introdução, de fato, à estabilidade, certo? E por hoje é isso. Alguma coisa que eu possa ajudar? Não, não, por enquanto tranquilo. Eu acho que quando vier uns casos mais complexos aí que vai precisar dos insights assim, Deus. Sim, sim. Qualquer coisa é só falar, viu? Beleza, tranquilo, cara. Valeu. Valeu.